exaltamos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque essa fé da qual nós cantamos é porque a nossa fé não está pautada em circunstâncias, é porque a nossa fé não está baseada naquilo que nós conseguimos enxergar, é porque a nossa fé, ela está firmada em quem o Senhor é, e o Senhor é imutável, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor é aquele que faz milagres, o Senhor é aquele que confunde as coisas. O Senhor é aquele que chama as coisas que não são como se fossem. O Senhor é aquele que usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor é aquele que usa improváveis. O Senhor é aquele que abre caminhos aonde não há caminhos visíveis. E eu vim aqui para declarar nessa noite na sua vida que Ele vai abrir caminhos aonde não há, que Ele vai fazer milagres criativos na sua vida e na sua história, porque Ele é o Deus de milagres, esse é o seu caráter, esse é quem Ele é. Por isso, querido, eu não sei por que você está com a sua boca fechada. Adore a Ele, exalte a Ele. Você não precisa de música, você precisa é abrir a sua boca e declarar quem Ele é, e o que Ele pode transformar na sua história, na sua vida. Porque Ele está aqui nessa noite. E eu não sei, meu irmão, se você entende isso, mas quando nós olhamos para os evangelhos, aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Aonde Jesus estava, as coisas não permaneciam da mesma forma. Não é à toa que tinha tanta gente correndo atrás de Jesus por apenas um toque. A Bíblia fala em Marcos capítulo 5, verso 25, de uma mulher conhecida como mulher do fluxo de sangue. Seu nome não foi citado, mas sim a sua doença, a sua limitação, a sua luta. Talvez como você se encontra nessa noite. Aquela mulher se encontrava uma mulher onde tinha tentado todas as coisas, tinha gastado todo o seu recurso, tinha feito todas as tentativas plausíveis, mas ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. Ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, e a Bíblia diz que ela ouviu falar, e por causa que ela ouviu falar, sabe o que ela fez? Ela não ficou no seu lugar pensando, ah não, já tentei tudo. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, se tão somente eu chegar, eu não preciso falar, eu não preciso tocar nele, eu só preciso tocar na orla do seu manto, eu sei que eu serei curada. O que é isso, pastora? A fé que faz milagres. Por que você está dizendo isso, pastora? Porque Ele está aqui. Meu irmão, você não entendeu? Eu vou falar de novo. Ele está aqui. E se Ele está aqui, você só precisa tocá-lo, você só precisa querer, você só precisa de fé. Para que Ele possa abrir as portas aonde não há, para que Ele possa fazer aquilo que você talvez já não tem mais expectativa de que Ele faça. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Por isso eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você está. Eu quero te convidar que você ore nessa noite dizendo, Senhor, fala comigo. Meu irmão, eu vou te falar algo. Deus sempre fala na coletividade, porque todas as vezes que a palavra de Deus é dada, Ele está falando. Mas é diferente quando Ele fala com você. Por isso eu quero te convidar que você ore aí no seu lugar. Diga a Ele, fala comigo, Senhor. Eu sei que tem um monte de gente aqui, mas fala comigo nessa noite, Pai.
Eu oro nessa noite te pedindo que o Senhor venha falar ao coração de cada um de forma específica aquilo que precisa ouvir da tua voz. Senhor, eu creio que tem gente aqui que chegou precisando de uma palavra, precisando de uma revelação, precisando de um norte específico, precisando de um direcionamento. Pois eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, seja a resposta que homens não conseguem ser. Seja a resposta. Fale aquilo que as minhas palavras não conseguem falar, mas fale ao coração dos teus filhos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Aleluia. Você pode aumentar um pouquinho também, Alex. Isso. 7.500 pontos online agora, 7 nações conectadas. Então você que está aí nos assistindo, Espanha, Moçambique, Angola, Portugal, Estados Unidos, Brasil e Austrália, essa palavra é para você nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Lola, uma das pastoras aqui da casa, e eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que eu vim pregar para a gente hoje aqui. Já vou definir já. Eu vim pregar para a gente que talvez nesses últimos tempos está precisando de uma saída específica. Está precisando de um caminho, de uma porta aberta. Está precisando que algo aconteça na sua vida, está precisando de uma direção. E talvez você já fez inúmeras tentativas, ou você está orando fervorosamente a Deus, pedindo para que o Senhor possa te falar qual é a direção, o que você tem que fazer, qual é o passo que você precisa dar, ou qual é a decisão que você precisa tomar. Eu vim para pregar para você hoje. Tem gente aqui assim hoje? Tem gente precisando de uma resposta hoje? Eu quero falar sobre um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Uma história que muitos de nós já conhecemos, mas eu quero que por favor você me acompanhe nesse texto. E a Bíblia nos diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Eu intitulei essa mensagem de um caminho quando não há. Nós estamos vendo aqui um episódio aonde Jesus ele vai chegar a Cafarnaum, aonde estava a sua casa, e quando ele chega naquele lugar, certamente sua fama já tinha percorrido as cidades.
As pessoas já sabiam que Jesus fazia milagres, acabei de citar isso aqui. Então, pelo fato das pessoas saberem, não somente dos seus milagres, mas dos seus ensinamentos, quando Jesus chega ali na casa, todo mundo quer ouvir Jesus. Haviam fariseus, haviam mestres da lei, escribas que queriam também ouvir Jesus. E a casa estava cheia. Olha na sua volta. 4 entenderam, vou falar de novo. E a casa estava cheia. Sabe uma das coisas que acontece quando a casa está cheia? É que muitos de nós, quando olhamos ao nosso redor, tanta gente, a gente acha que não vai acontecer com a gente. Mas Deus é especialista em pegar aqueles que muitas vezes acham que não vão ser chamados, que não vão ser escolhidos, para provar para você que Ele te enxerga independente da multidão. Deus não é somente um Deus de multidão, Deus é um Deus de indivíduos. Quem está aqui comigo? Meu irmão, hoje eu estou pentecostal. Isso é terça profética, irmão. Na terça profética a gente não fica Na terça profética a gente não fica deixa eu avaliar. Não, meu irmão. Na terça profética a gente pega no ar essa palavra. A gente toma posse. A gente reage. Agora está começando a entender. Jesus, ele estava naquele lugar, ele começa a falar, ele começa a ensinar. E a casa estava lotada, porém o texto vai dizer que 4 homens vão levar um paralítico. Quando eles chegam naquele lugar e eles estão com expectativa, e eu quero que você visualize a cena, porque eu gosto que a gente visualize a cena. Imagina 4 homens carregando um paralítico num leito, numa maca. Aquilo não era uma tarefa fácil, aquilo não era algo simples. Não era simplesmente uma época onde você colocava um carro, colocava ali dentro e trazia. Não, tinha que carregar, era com força mesmo. 4 homens carregando um paralítico. Por quê? Porque eles acreditavam que aquele homem poderia receber o seu milagre. E eles chegam naquele lugar e tal era a expectativa. Eu imagino que aqueles homens, quando chegaram naquele lugar, eles estavam com expectativa. Vamos chegar lá e a gente vai chegar diante de Jesus. Só que quando eles chegam lá, eles não conseguem ter acesso a Jesus. Por quê? Porque havia uma multidão. Porque a casa estava cheia. Porque a casa estava lotada. Mas você já ouviu o final da história e você sabe que o milagre acontece. Então eu quero que a gente possa aprender com esse cenário. O primeiro aprendizado que eu tenho com esse cenário, que você vai aprender junto comigo, é que quando a porta estiver fechada, suba de nível. Não vou falar de novo, porque tem gente aqui que consegue entender. Quando a porta estiver fechada, é porque é para subir de nível. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós temos uma mania errada de achar de que tudo que vem de Deus vai ser fácil. A gente acha que aquilo que Deus está fazendo é uma coisa que vai ser natural, vai ser leve, não vai ter obstáculo, não vai ter desafio, não vai ter adversidade, porque se vem de Deus, vai acontecer, as portas vão se abrir. Quem disse? Sabe uma coisa, tem gente que tem mania de falar assim: se as portas se abrirem é porque é de Deus, mas se fecharem é porque não é. A pergunta é: onde é que isso está na Bíblia? Quem disse que porta aberta é de Deus e porta fechada não é? Tem porta aberta que é Satanás tentando te desvirtuar do propósito, e tem porta fechada que é para te levar a um nível de ousadia e dizer: se não abriu aqui, então você vai ter que subir. Às vezes nós encaramos as coisas de Deus associando a uma fé sem esforço, a uma fé que não se posiciona, a uma fé que somente recebe, tudo acontece, tudo lhe toca, mas ele não tem que fazer nada. Não, esse texto está mostrando para mim e para você que a fé não é irresponsável.
Quem está aqui comigo? Dá uma cotovelada em alguém e fala: é para você. Porque vamos falar sério. Se eu não tenho que fazer nada, porque tudo é natural, então não é fé. Porque a fé, ela vai exigir de mim um posicionamento em relação àquilo que eu não consigo enxergar nem mensurar. A fé, ela vai exigir de mim um nível de ousadia. A fé, ela vai exigir de mim aonde os cálculos não fecham. A fé vai exigir de mim que eu me posicione mesmo quando as coisas parecem não estar ao meu favor. E a gente precisa parar de encaixotar a Deus achando, ou talvez demonizando os obstáculos. Ah, tem um obstáculo, então é porque não é de Deus, é do diabo. Não. A gente precisa parar de olhar as adversidades e os desafios e parar de desistir no primeiro não que a gente recebe. Eu acho que eu estou falando para gente específica hoje aqui nessa noite. Tem gente que no primeiro não já desiste. Tem gente que na primeira oposição já fala: ah, deve que não é para mim. Meu irmão, pensa comigo aqui. Se esses homens, eles já estavam carregando um paralítico, eles estavam cansados, não era algo simples, não era algo leve. Eles poderiam ter falado, e se você conhece alguém assim que está hoje aqui, você pode até dar uma indireta que eu te autorizo. Eles poderiam ter chegado ali diante daquela porta, daquela multidão, eles poderiam ter falado assim: bom, nós fizemos a nossa parte, nós carregamos, nós trouxemos até aqui, Senhor, o Senhor viu, nós trouxemos até aqui, nós nos esforçamos, nós chegamos até a casa, mas a casa está lotada e a porta está fechada, então não deu. Se não deu, é porque deve ser que Deus não quer. Quem já ouviu isso? Eu até vi a nuvenzinha agora aqui assim saindo. Não, se não deu, a gente se esforçou, a gente foi, a gente se movimentou, mas se chegamos lá e não deu, deve que não é a vontade de Deus, deve que Deus não está nisso, deve que Deus não quer. Tem gente que olha para o desafio como um limite para parar, quando tem desafio que é um lugar para te alargar na sua fé. Tem desafio que não vem para dizer não, tem desafio que vem para dizer: se você permanecer, o milagre vai ser maior. Então nós precisamos discernir. Por que, pastora? Porque existem lugares que nós não vamos acessar pela porta, existem lugares que nós vamos acessar pelo teto, mas para acessar pelo teto precisa subir de nível. Eu vou falar uma frase aqui, vou falar baixo, mas você vai entender. Existem coisas que ainda não aconteceram na sua vida, só porque você achou que a casa cheia era símbolo de não de Deus. Ah não, a casa está cheia, Deus não quer. Não, a casa está cheia, Deus está dizendo: tenta por outra parte. Insiste, eleva a visão. Para de olhar aqui e começa a olhar assim. Para de olhar para cá e começa a olhar para cima, porque tem saída que não está no mesmo ângulo da sua visão. Tem saída que só vai aparecer quando você olhar para cima. Eu acho engraçado porque eu já falei isso mais de uma vez, mas eu vou falar de novo. Por quê? Porque eu estou com o microfone. Mas é engraçado porque tem gente que ama ficar pedindo sinal para Deus, e até no sinal se confunde. Fala: Deus, me dá um sinal. E tem vezes que Deus, na sua misericórdia, Ele até dá um sinal. Aí a pessoa fala: Deus, me dá um sinal para confirmar o sinal.
Aí Deus manda um outro sinal, e aí a pessoa, Senhor, só para tirar qualquer resquício de dúvida, mais um sinal para sinalizar o sinal sinalizado. E aí o que é o pior? O pior é que quem fica se movimentando sempre por sinal, começa a achar sinal que não é. Tem gente que fica o tempo inteiro pedindo sinal. Aí o que acontece? Vê qualquer porta fechada e fala, ah, Deus não está nisso. Não, sabe por quê? Porque Deus não está te chamando para você viver por vista. Deus está te chamando para viver por fé. Então para que sinal para quem não precisa? Ai pastora, mas essa semana eu pedi tanto sinal para Deus. Não pare de pedir sinal e comece a pedir direção. Porque não tem a ver com quanto você enxerga, tem a ver com quanto você ouve. O que tem que se abrir não são seus olhos, o que tem que se abrir são os seus ouvidos, para ouvir a voz de Deus, para ouvir as direções de Deus no seu interior. Porque quando você tem uma palavra de Deus, pode haver tempestade, pode haver um mar revolto, você pode andar sobre as águas, porque Ele disse, vem. Quem está comigo nessa noite? Então a gente precisa parar de chamar de sinais o que às vezes são só obstáculos para um testemunho maior. Às vezes Deus, o que Ele está querendo fazer com a sua vida não é só um testemunho, Ele quer fazer um show. Pastora, gostei disso aí, Tem horas que é assim, mas para fazer show, meu irmão, tem que ter levante, tem que ter adversidade, tem que ter obstáculo. Qual era o milagre se eles chegassem ali e tivesse tudo de boa? A história desse paralítico está aí, não porque ele somente foi levantado, mas a história desse paralítico está aí porque a Bíblia diz, e vendo-lhes a fé. Quer dizer que Jesus olhou e falou, não, peraí, esse negócio está diferenciado. Se está diferenciado, tem que estar escrito. Se está diferenciado, todo mundo vai ter que falar. Tem milagre que Deus vai fazer na nossa vida, e é um nível de obstáculo que vai tomar a proporção daquilo que Deus vai fazer. Gente, eu acho incrível o momento onde Elias entende isso aí. Elias, ele é um cara que eu tenho horas que eu me identifico, o profeta Elias, porque chega um momento aonde ele vai desafiar 450 profetas de Baal, porque ele adorava o Deus Todo-Poderoso, mas os profetas de Baal adoravam a Baal, a um outro Deus. E Elias vai desafiar, e ele vai dizer o seguinte, então vamos ver qual é o Deus de verdade. O Deus de verdade vai fazer algo aqui. Então ele diz o seguinte, vamos fazer um show aqui. Vamos chamar todo o povo, e a gente vai fazer sacrifício. O Deus que manda fogo do céu é o Deus verdadeiro. Quem está pegando isso aqui? Ele está dizendo, o Deus que manda fogo do céu é o Deus verdadeiro. Aí o que Elias faz? Elias olha e fala assim para os profetas de Baal, tá bom, escolhe aí um animal. Para quê? Para dar preferência, para que ninguém fale que eu escolhi um animal mais inflamável do que o outro. Então ele fala, escolhe primeiro. Os profetas escolhem aquele sacrifício e montam um altar, e ele fala, pode, vou dar prioridade, comecem vocês. O texto vai nos contar que aí eles começam a fazer sacrifício, eles começam a clamar ao Deus de Baal, ao Deus Baal, e eles começam a se cortar, a dançar no meio do sacrifício, dizendo, manda fogo, manda fogo. O que acontece? Nada. Elias, e essa é a parte que eu acho bacana, Elias fica meio sarcástico, snob, irônico, e ele olha para eles e fala assim, grita mais alto, que deve que seu Deus está cochilando. E eles estão lá, se cortando, faça alguma coisa. O que acontece? Nada. Quando chega a vez de Elias, olha para alguém aí e fala assim, presta atenção. Quando
quando chega a vez de Elias, Elias não chega e fala assim: ó Senhor, envia fogo do céu. Não. Elias vai para onde? Para o show. Porque ele fala: não vai só descer fogo do céu, vai ser um show. Então é o seguinte: traz cântaro de água de lá. Não, peraí, cântaro de água, você quer fogo? Não. Mas o que apaga o fogo? Água? Então você vai jogar água em cima do holocausto. Por quê? Porque vamos trazer o elemento impossibilitador do milagre. Porque se o milagre acontecer, todo mundo vai saber que foi o Deus Todo-Poderoso. São jogados cântaros de água em cima daquele sacrifício. E aí Elias faz uma oração e diz: Senhor, manda fogo para que todos saibam que Tu és Deus de Israel. E o texto diz: então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e secou toda a água que estava ao redor do holocausto. Pastora, o que você está querendo dizer? Que nem todo obstáculo é um não. Tem obstáculo que é para aumentar a proporção do milagre. Quem está comigo aqui nessa noite? Olha para alguém e diz: o milagre vai ser grande. Olha para alguém e fala: está difícil? É porque vai ser grande. Eu sinto no meu espírito de dizer para alguns aqui: não desista do que Deus não desistiu. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Ai pastor, e como é que eu sei? Relacionamento, porque não é o que você enxerga, é o que você ouve. Sabe qual é o segundo aprendizado que eu consigo enxergar nessa história? Que nós precisamos escolher as pessoas que nós caminhamos. E aqui eu vou dar Vou falar. Escolha quais são as pessoas que você vai caminhar. Antes de eu entrar nesse assunto, eu já quero fazer um parêntese antes. Porque quando eu falo, caminhe com amigos que te aproximam de Jesus, nós estamos vivendo um momento aonde as pessoas estão falando o tempo inteiro de Deus vai te mudar de mesas. Escolha as suas mesas. Deus vai tirar pessoas da sua vida. E isso de fato acontece. Por quê? Porque na mudança de estações da nossa jornada, consequentemente também vão mudar pessoas, vão mudar muitas vezes propósitos, vão mudar até estilos. Uma série de coisas vão mudar na nossa vida. O que a gente precisa tomar cuidado? Que a gente não pode usar isso como desculpa para abrir mão de relacionamentos que a gente não quer consertar. A gente não pode dizer: ai, Deus está tirando gente da minha vida, quando na verdade não é Deus tirando, é você abrindo mão. A gente não pode dizer que Deus está me mudando de mesas, quando você parou de valorizar pessoas que quando você estava no perrengue estavam contigo. Agora que você está melhorando, você vai mudar de mesa. Ninguém dá glória. Tem muita gente querendo aliança, mas não sabe identificar qual é o tipo de aliança que tem que escolher. A aliança que a gente tem que escolher é quem nos aproxima de Deus. Quais são as pessoas que eu preciso me aliançar? Gente que me aproxima de Jesus. Gente que me aproxima do processo. Por que às vezes nós estamos abrindo mão de pessoas? Porque é mais fácil. Só que eu estou falando aqui sobre uma história de quem não escolheu o caminho mais fácil. Eu estou falando de gente que teve que subir no teto, quebrar o teto para poder chegar em Jesus. Então nem sempre você vai escolher o caminho mais fácil.
Pastor, então quem são as pessoas que eu preciso escolher na minha vida? Salmos capítulo 1 vai nos ensinar: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Olha para alguém e diz: está falando de você. Existem 3 níveis de pessoas que eu preciso evitar. Hoje eu vou dar aula aqui. Pegou quem pegou? Pastora, quem são as pessoas que eu preciso andar? Isso eu vou falar depois, mas eu vou começar falando quem você precisa evitar. Já é bom? Quem são as pessoas que eu preciso evitar? Olha o que o texto diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que significa, pastora? Significa que eu preciso ter muito claro quem são as pessoas que têm voz no meu coração. Eu preciso estabelecer quem são as pessoas que eu ouvirei o seu conselho. Quem são as pessoas que podem falar e dar destino para a minha vida? Quem são as pessoas que podem me dar um conselho relacionado ao meu propósito? Por que o texto está dizendo bem-aventurado quem não segue os conselhos dos ímpios? Porque não tem como eu colocar num lugar de influência no meu coração quem não ama Jesus como eu. Eu vou falar. Não tem como eu colocar para ser meu conselheiro quem não ouve a voz de Deus, quem não ama Jesus como eu amo. Porque Ele pode me dar um conselho do mercado, mas Ele não vai me dar conselho de propósito. Ele pode me dar conselho da sua própria experiência, mas Ele não vai me dar conselho do seu relacionamento com Deus. Então eu preciso ter claro quem são as pessoas. Não tem como ficar ouvindo o conselho de quem não ama Jesus. E já tem gente que ao invés de escolher as pessoas que têm voz, tem gente que não tem ninguém para ter voz na sua vida. Gente, quem não tem ninguém para ter voz na sua vida está fadado ao fracasso. Por quê? Porque quem não tem gente para ser voz na sua vida, a sua própria voz será a sua única verdade. E quando a sua própria voz é a sua única verdade, você não tem quem confronte você. Nós precisamos ter os nossos conselheiros. Quem serão as pessoas que andam comigo? As pessoas que me aproximam de Deus. Qual é o segundo nível que eu tenho que evitar? Não se detém no caminho dos pecadores. Já que o nível mudou. Caminho nos fala de um lugar que nos conduz a um lugar. Caminho nos fala de pessoas que nos conduzem a um determinado destino. Então não dá para se deter no caminho dos pecadores. Por quê? Porque a gente nem deveria estar partilhando da mesma caminhada. Entenda aqui, eu não estou dizendo que você não vai se relacionar com pecador, até porque Jesus nos ensina isso. Jesus ia na casa dos pecadores, Jesus se assentava em momentos com os pecadores. Para quê? Com um objetivo: alcançá-los. Com o objetivo: mudar a sua história, mudar a sua vida. Então eu não estou dizendo para a gente que a gente tem que repelir o pecador, não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa estabelecer quem influencia quem. Quem vai influenciar quem? Existe uma diferença entre ir até eles com a intencionalidade de ganhá-los, e existe a diferença de quem está partilhando da mesma caminhada. Quem partilha da mesma caminhada está querendo chegar ao mesmo destino. Então eu não posso escolher pessoas para caminhar junto que tem um destino completamente diferente do meu. Ninguém fala nada. Eu tenho que caminhar com gente que tem propósito, que ama o propósito, que vai me ajudar a chegar ao propósito. Quem que eu tenho que evitar, pastora? Quem é o terceiro nível? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nossa, a palavrinha é difícil, né?
Aqui piorou. Por que piorou? Porque se assentar na roda dos escarnecedores significa que a gente já se tornou um. A pessoa está com um papo confortável. Agora o negócio está de boa. Não. E aqui eu não estou falando necessariamente de pecador, eu não estou falando de ímpio, não estou falando daquele que não é crente. Eu estou falando de quem até está dentro da igreja, mas se tornou um crítico de plantão. Sabe aquele cafezinho da tarde? Aquela mesa aonde a gente se assenta para tomar um café e o papo é só crítica, o papo é só começar a bater o que eu não gosto, o que fazem, falando de quem? Da noiva de Cristo. Deixa eu te falar, gente que se levanta para criticar a igreja, eu vou falar, não tem como dizer que ama o noivo e despreza a noiva. Se ama o noivo, vai ter que amar a noiva, porque o noivo deu a sua vida pela noiva. Então quem sou eu para me levantar, para escarnecer aquela da qual eu faço parte? Então essa não é a companhia que eu tenho que ter. Você não pode se sentir à vontade com aquele que zomba das coisas de Deus. Você não pode se sentir à vontade com quem critica as coisas de Deus. Você não pode se sentir confortável com quem despreza a vontade de Deus. Por quê? Porque quando chegar o dia, e chega para todos nós, que a gente se encontrar muitas vezes numa paralisia espiritual, porque isso acontece até com mais crente. Tem dia que a gente não consegue levantar, a gente não consegue orar, a gente não consegue se abastecer, a gente não consegue abrir a Bíblia. E aí o que você precisa? Você precisa dos 4 amigos que falam: peraí, eu estou passando na tua casa para te levar, porque você não vai ficar do jeito que você está. Você precisa de Jesus, você precisa estar perto dele. Nós precisamos escolher com quem nós andamos. Com quem eu vou andar? Com gente que faça o que for preciso para te colocar perto de Jesus. Com quem que eu tenho que andar? Com gente que esteja disposta a quebrar o teto. Gente que está disposta a causar incômodo. Irmão, presta atenção, olha o cenário. Jesus está ensinando uma multidão. Jesus está pregando para uma multidão. Está todo mundo ali contemplando, querendo ouvir Jesus. De repente eles começam a ouvir um barulho. Pá, 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 pá. Irmão, não sei você, mas se eu estou dentro e eu cheguei cedo e eu garanti o meu lugar, eu ia ficar incomodado. Sim ou não? Poxa, você chegou atrasado e agora você ainda vem perturbar. Jesus está falando, que falta de respeito é essa? Jesus está ensinando, que falta de respeito é essa? E de repente está aquele ali, né, tentando ouvir o ensinamento de Jesus, e tem um pá, pá, pá. Eu imagino que todo mundo começa a se distrair. Não tem nada pior do que para uma pessoa que está pregando acontecer algo paralelo, porque a tendência é você lutar para não se distrair. E aí de repente Jesus está ali tentando falar, e aí tem um barulho que incomoda não só Jesus, provavelmente, no seu discurso, mas todo mundo que está ali. Pá, pá, pá. Então o barulho do teto quebrando causa incômodo. Eles começam a bater no teto e começa a cair coisa do teto. Se alguém estava ali, é possível que caísse na sua cabeça. Mas aqueles amigos não param. Por quê? Porque mesmo causando incômodo, eles acreditam que pode trazer transformação de vida para o seu amigo. Meu irmão, se una a gente que está disposta a causar o incômodo certo, que se precisar bater no teto para te aproximar de Jesus, vai bater.
vai ser criticado. Ai, para de bater. Não vou parar, porque meu amigo está precisando. Ah, deixa a gente ouvir. Peraí, daqui a pouco a gente ouve todo mundo junto. Mas eles estavam dispostos a incomodar quem fosse para aproximar o seu amigo de Jesus. Tem gente que vai incomodar seus empresários para te aproximar de Jesus. Tem gente que vai incomodar seus assessores para te aproximar de Jesus. Tem gente que vai incomodar sua família para te aproximar de Jesus. Tem gente que vai causar desconforto nos seus amigos para te aproximar de Jesus. Vou falar, tem gente que vai causar desconforto até com seus colegas de ministério para te aproximar de Jesus. Porque tem horas que tem colega de ministério que você já deveria ter mandado calar a boca. Porque ao invés de adorar só murmura. Pois tem gente que vai dizer: vou causar um incômodo, mas não vou parar de bater. Não é para você ouvir isso, não é para você estar aí. Você precisa estar perto de Jesus. Quem está pegando o que eu estou falando? Meu irmão, aqueles amigos abriram mão deles para que o paralítico visse Jesus. Provavelmente eles pensaram assim: nossa, nós adoraríamos ver Jesus, mas se não der, pelo menos que ele tenha um encontro com Jesus. Se os 5 não conseguirem entrar, não tem problema, que tem espaço para 1. Sabe o que isso me fala? Esteja perto de pessoas que estão dispostas a abrirem mão do seu próprio benefício para te conduzir ao propósito. Nossa, pastora, aí você pegou pesado. Por que, pastora, você pegou pesado? Porque você também precisa se tornar essa pessoa. Tem gente que fala às vezes: Deus me colocou num tempo de solidão, pastora. Nem sempre. Nem sempre é Deus que te colocou num tempo de solidão. Às vezes você ficou sozinho porque você é o tipo de pessoa que só pensa em você e nunca abriu mão de nada para conduzir o outro ao seu propósito. Você só está colhendo o que você semeou. Não é Deus que te colocou num tempo de reflexão, é você que não semeou para poder colher hoje. Então nós precisamos ser pessoas que estejam dispostas a abrir mão do seu próprio benefício. Eu me lembro uma vez que eu liderava um ministério, e todas as vezes que eu investia na vida de algum dos meninos para me ajudar, eu ensinava, eu discipulava, eu estava junto. Quando aquela pessoa estava no ponto para me ajudar a ser assim, praticamente meu vice-líder, eu deixava já quase tudo na mão da pessoa. Alguma coisa acontecia e essa pessoa ia embora. Todas as vezes que estava no ponto certo para que eu pudesse descansar e a pessoa me ajudar, a pessoa ia embora. Aí um dia eu fiz uma oração a Deus e falei assim: Deus, eu não estou te entendendo não. Falei, toda vez que eu estou investindo, estou ali investindo, eu ensino, discipulo, exorto, nananã e tal. E quando a pessoa está no ponto que já pegou a manha de tudo como funciona para poder dar uma descansada, essa pessoa vai embora. Por quê? E Deus foi e me respondeu assim: sou eu. Falei, não, peraí, me explica, porque agora eu já estou ficando indignada. Deus falou comigo: sou eu. Falei, sou eu o quê? Deus falou comigo: eu estou tirando, porque se eu não tirar, você não investe em outros, e você não está aqui para ter retorno, você está aqui para investir. Olha para alguém e fale: escolha as pessoas certas para caminhar com você. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. Pega isso aqui que eu vou te dizer. Você vai escolher amigos, mas você precisa lembrar que os amigos têm a capacidade para te descer, mas não têm a capacidade para te levantar. Eles podem quebrar o teto,
Eles podem te descer diante de Jesus, mas eles não têm o poder de te levantar de uma maca. Por quê? Porque isso somente o Todo-Poderoso tem a capacidade de fazer. Não espere de pessoas aquilo que somente Deus pode fazer na sua vida, aquilo que só Deus pode fazer na sua história. Quem está comigo? A banda já pode chamar a banda aí que eu já estou acabando. Meu irmão, terceiro aprendizado que eu vejo nesse texto: no mesmo ambiente de fé também haverá incredulidade. Tem 4 amigos ali lutando para poder levar aquele paralítico diante de Jesus. 4 amigos que têm fé, 4 homens que estão dispostos a se sacrificar para ver o milagre. Deem fé naquele lugar. Mas no mesmo lugar que tem amigos exercendo fé, tem gente criticando a fala de Jesus. E pasmem vocês, quem está criticando não é ímpio. Quem está criticando é mestre da lei, é fariseu. Vou traduzir, é crente. É gente que sabe de Bíblia. Estão ali. Às vezes nós achamos que o ambiente de incredulidade só tem fora da igreja. Não. Muitas vezes tem também dentro da igreja. Quem desacreditou foram os fariseus. Então a gente precisa tomar cuidado se a gente quer um ambiente onde a gente gera fé ou onde a gente gera incredulidade. Meu irmão, a Bíblia vai dizer aqui que Jesus, vendo-lhes a fé. Pega isso aqui que eu vou te dizer. O texto não diz sentindo a fé, percebendo a fé, conhecendo a fé, discernindo a fé. Não, o texto diz vendo-lhes a fé. O que você está querendo dizer, pastora? Que fé verdadeira é fé que se demonstra. 2, glória a Deus, vou falar de novo. Fé verdadeira é fé que age, é fé que se demonstra, é fé que se expõe, é fé que se compromete, é fé que não está preocupado com a sua reputação, é fé que não está preocupado com crítica no Instagram, é fé que se queima. Olha para alguém e fala para essa pessoa: você vai ter que se queimar. A fé é demonstrada e a incredulidade também é. A gente precisa ver o que a gente quer estabelecer. Agora olha aqui, presta atenção o que está acontecendo. Você vai entender a dimensão do que está acontecendo. Vou te explicar. Eles descem o paralítico. Jesus vê aquela cena. Quando ele vê aquele paralítico, vê os 4 amigos se esforçando, descendo, abrindo um buraco no teto. E o buraco, sim ou não? Não foi assim um negocinho. Eles tiveram que descer um leito. Então eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que ralar. Quando eles descem, quem está visualizando a maca descendo? O leito descendo, quem está visualizando? Quando eles descem, Jesus fica assim: uau! Por quê? Porque fé demonstrada cativa Jesus. Pastora, me dá base bíblica, te dou. A mulher cirofenícia chega para Jesus e ela insiste. Os discípulos falam para ela: cala a boca dela, ela vem gritando atrás de nós. E Jesus continua andando e aquela mulher insiste, até que chega um momento onde Jesus olha para a mulher e fala: grande é a tua fé. Por quê? Porque a gente precisa entender que fé demonstrada é fé que insiste em permanecer diante dos obstáculos. Jesus está vendo aquela fé. E o texto diz: vendo-lhes a fé. Jesus olha para o paralítico e não fala: seja curado. Eles estavam buscando o que para o paralítico? Cura.
Mas Jesus olha para eles e fala assim: os teus pecados são perdoados. Por quê? Porque a gente precisa entender que mais do que cura, a gente precisa de salvação. Entenda algo. Você não tem que vir para Jesus por aquilo que Ele pode te dar. Você precisa vir para Jesus pelo que Ele pode te tornar. Jesus olha para eles e fala assim: teus pecados são perdoados. Agora você vai entender o que está acontecendo no cenário ali. Por que os mestres da lei ficam... Porque quando Jesus fala os teus pecados são perdoados, pelo amor de Deus, não perde isso aqui não. Isso aqui é de aula de seminário e a gente está dando de brinde. Cadê os carismáticos? Isso aí. Então quando ele diz os teus pecados são perdoados, naquele exato momento, os fariseus e mestres da lei ficam doidos. Porque eles falam o seguinte aqui: peraí, quem ele acha que ele é para perdoar pecados? Porque o único que tem poder para perdoar pecados é Deus. E você precisa lembrar que até então as pessoas não entendiam ainda que Jesus era Deus. Jesus nunca tinha verbalizado: eu sou Deus. Então quando eles olham esse cenário, eles estão dizendo assim: não, peraí, como que ele acha que ele pode perdoar pecados? Isso é blasfêmia. E agora é a parte interessante. Naquele momento se cria algo. Se uma pessoa blasfemava contra Deus, ela nunca teria o respaldo de Deus para uma operação de milagre. Pegou o que eu falei? Quem está pegando? Quem está pegando? Então eu vou falar de novo que você não pode perder isso aqui. Uma pessoa quando blasfemava contra Deus, nunca teria o respaldo do próprio Deus para operar um milagre. Então quando Jesus fala os teus pecados são perdoados, para os fariseus, eles falaram assim: esse cara tá doido, ele tá achando que ele é Deus. Se ele tá achando que ele é Deus e ele não é, ele blasfemou. Se ele blasfemou, não tem perdão para o seu pecado. Aí Jesus, o texto vai dizer, Jesus entendendo o que se passava na mente deles, que eles arrazoavam entre si dizendo: quem é esse? Quem que ele acha que ele é? Jesus diz o seguinte: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados, ou levanta e anda? E aí Jesus vai calar a boca de todo mundo e ele fala o seguinte: para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Quando aquele paralítico levantou, o que ele fez? Silenciou os críticos, silenciou os fariseus, dizendo: se Deus o Pai me respaldou para ter milagre, eu não estou mentindo não, eu posso perdoar pecados sim. Meu irmão, sabe como é que você cala a incredulidade? Para de criticar. Para de olhar com um olhar crítico tentando entender coisa que você não vai entender. Você precisa experimentar. Eu não sei se eu concordo como é que fazem. Você não está para concordar. Você está para abrir o seu coração e dizer: Senhor, se realmente é o Senhor, então faz comigo também. Porque se o Senhor fizer comigo, eu não tenho dúvidas que é o Senhor. Não importa o que os outros estão fazendo, não importa o jeito, não importa o método. O que importa é que eu estou aqui para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Você pode ficar de pé nessa noite? Porque agora eu vou te falar. Já estou acabando. Já falei isso. Em todo ambiente de milagres, vai ter gente questionando o milagre. Olha bem para mim o que eu estou te falando. Em todo ambiente de milagre vai ter gente questionando o milagre. Mas você precisa lembrar de algo.
assim como tem gente questionando o milagre, também tem gente provocando o milagre. Olha para alguém e fala: está falando de você. O louvor já pode vir e resolver o que vai cantar, que eu não sei, que eu já pensei, mas não pensei. A última coisa que eu quero te falar nessa noite, talvez a mais importante. Jesus olha para aquele paralítico e fala assim: levanta, toma o teu leito e anda. Quem está aqui comigo? Vou repetir o que Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. Irmão, eu confesso para você que eu tive que me deter nessa parte, porque rapidamente não faz muito sentido o que Deus está falando, o que Jesus está mandando. Porque você vai convir comigo que o leito era um símbolo de frustração. Você vai convir comigo que o leito era o lugar onde aquele homem paralítico ficou durante anos vendo a sua condição. Você vai combinar comigo e concordar comigo que aquele leito era algo para ser esquecido. Se você olhar para a sua história hoje, você sabe quais são as áreas que te doeram. Você sabe quais foram as áreas que te machucaram. Você sabe quais são as áreas na sua vida e na sua história que alguém te feriu, e se fosse por você, você gostaria de ter uma amnésia e nunca mais lembrar. Pois provavelmente a maca, o leito, era esse lugar para aquele paralítico. Porque todas as vezes que ele olhasse para aquela maca, ele saberia: eu não consigo andar, eu não consigo me movimentar, eu dependo dos outros. Uma pessoa deficiente naquela época, muitos deles dependiam de esmola. Então talvez aquele homem naquela maca, todas as vezes que ele olhasse para aquele leito, ele pensaria: é aqui onde está minha humilhação, é aqui onde está minha dor. Quantas vezes ele pôde olhar para aquele lugar e dizer assim: eu não quero mais isso, mas eu estou fadado a viver o resto da minha vida nesse lugar. Então eu confesso para vocês que se a gente não tiver uma visão profunda, eu não entenderia Jesus olhando para aquele homem dizendo: levanta, toma o teu leito. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu falaria o seguinte: levanta, solta o seu leito e vai. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Se eu fosse Jesus, eu falaria para aquele homem: não carrega mais aquilo que te lembra a sua dor. Não carrega mais aquilo que te lembra a sua limitação, a sua deficiência, o quanto você teve que depender de pessoas na sua trajetória. Não esquece, agora é um novo tempo, vira a página, é uma nova estação. Mas Jesus, ele tem uma pedagogia diferente da nossa. Jesus não fala: solta o teu leito. Jesus olha para aquele paralítico e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? A sua maior dor será a sua maior mensagem. Você nunca esquecerá que eu te tirei desse lugar, que eu restaurei a sua vida, que eu mudei a sua história, que eu te curei, que eu te levanto. Eu vou falar para algumas pessoas aqui: você talvez até quer esquecer o que você viveu, e você não quer falar sobre isso. Mas eu vou te falar, uma hora você vai ter que falar. Porque você não viveu o que você viveu à toa.
Você não viveu as crises que você viveu à toa, porque é na sua maior crise que Deus vai te usar, é na sua maior dor que Deus vai te usar. Deus vai abrir a sua boca para que você possa ser instrumento nas mãos dEle, para restaurar pessoas que estão passando pela mesma dor que você já passou, e Ele te livrou, e Ele te livra. Você só não pode voltar a deitar no leito de novo. O leito agora não te carrega. O leito agora é para ser carregado. Não é ele que te carrega, é você que carrega, como testemunho, como memorial de que Jesus é aquele que muda histórias. Jesus é aquele que transforma